Olá, mamães! Eu sou o Dr. Vinícius, médico pediatra e especialista em alimentação infantil há mais de 30 anos. E hoje vocês irão conhecer um caminho prático e seguro para uma introdução alimentar do seu filho com muita praticidade, variedade de sabores e livre de confusão. E talvez em meio ao turbilhão de informações que você tem acesso, você esteja aí se perguntando: mas será que uma mãe com uma carreira corrida como a minha consegue realizar uma introdução alimentar adequada? Eu sei que isso pode parecer estar longe demais da sua realidade, e muitas mães compartilham dessa mesma preocupação. Mas é exatamente isso que eu quero fazer aqui: eliminar toda a confusão sobre esse assunto e tornar essa jornada mais simples para você. Agora, para você saber que isso é real e 100% possível, eu vou demonstrar para você alguns depoimentos das minhas pacientes. Quando eu fiquei grávida pela primeira vez, eu tive uma preocupação em procurar um pediatra já na gestação, né? Eu lembro que eu cheguei a levar a Isabela em outro pediatra. Quando eu vim de Minas para cá, eu vim com isso para cá. Preciso achar um neonatologista para acompanhar o Gabriel. Nós, marinheiros de primeira viagem, qualquer coisinha assustava, né? Então, a gente estava fazendo acompanhamento com outro pediatra da clínica, e naquele dia que nós precisávamos de uma consulta de emergência, ele não estava disponível. Aí, conseguimos uma consulta, um encaixe com o Dr. Vinícius. E desde então, começamos a fazer o acompanhamento, né, as consultas de puericultura. Eu ouvi falar: não dê papinha, dê alimentos separados, não misture, use só temperos naturais. Como que a gente ia apresentar um alimento sem sal? Como seria isso? Como ela ia aceitar? Mas resolvemos ali dar um voto de confiança e que deu certo. O Matias foi mais tranquilo, mas na segunda, a Maitê, né, hoje ela tem 8 anos, a introdução dela foi muito diferente da do Matias e muito mais complicada. Ela foi amamentada exclusivamente por mais tempo. E os meus filhos têm o perfil de ser mais miudinhos, né? Então isso foi me deixando muito nervosa. E o atendimento do Dr. Vinícius foi a única coisa que me deixava mais tranquila. Porque eu levava no consultório e estava muito, assim, aflita, porque ela não aceitava nenhum tipo de alimento, né? E ela continuava no mamar. E o doutor falava assim: calma, tá tudo bem, a gente tá acompanhando, o desenvolvimento dela tá ótimo, a gente vai persistindo, né? Vamos apresentando novos sabores, novas texturas, e daqui a pouco ela vai pegar. E foi o que aconteceu. E ofereço, sim, várias vezes a mesma coisa, né? Porque não é só na primeira: não, eu não gosto, não, eu não vou. Mas assim, devagarzinho eu falo: você precisa pelo menos experimentar, né? Eu falo: experimenta, se você não gostar, você devolve. E hoje em dia ela aceita mais. O começo foi bem difícil, mas aos poucos a gente foi pesquisando, estudando juntamente com as suas orientações e foi vendo que tudo isso fazia sentido. Hoje nós colhemos frutos gloriosos de uma introdução alimentar bem feita. Eu sei, a internet está cheia de pessoas que não são especialistas no assunto, querendo ensinar outras pessoas sem ter o conhecimento necessário. Mas este definitivamente não é o meu caso. Eu estou aqui com anos de profissão, muito estudo e prática para compartilhar todo esse conhecimento com vocês. E agora eu quero que você conheça como surgiu o método que você vai ter acesso nesta aula de hoje. Para começar, eu gostaria de chamar a sua atenção para um pequeno detalhe que passa despercebido por muitas mamães. Você sabia que nem todo pediatra é especializado em nutrição alimentar? Nem todo pediatra entende de nutrição infantil? Interessante, não é mesmo? É exatamente isto que eu escuto dos meus pacientes em consultório. O médico pediatra é como se fosse um clínico geral, só que de crianças. Ele deve entender um pouco de tudo nas diferentes áreas da medicina. Um pouco de neurologia, pneumologia, otorrinolaringologia, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, psicologia e, é claro, nutrição. Mas com tantas áreas de conhecimento, é muito difícil de se aprofundar em uma determinada área, a não ser que você faça uma especialização.
E além da neonatologia, área que eu tenho subespecialização, me encantei com a área da nutrição pediátrica e percebi com o passar dos anos no consultório que muitas mães de primeira viagem tinham uma informação precária sobre a alimentação do bebê e da criança. Ficavam perdidas sobre a introdução alimentar, tinham orientações sobre isso em consultas de 15, 20 minutos. E percebi que para mim mesmo era difícil passar tanto conhecimento numa simples consulta. O tempo era e é até hoje muito escasso. E ao longo dos vários anos de pediatria, percebi o mal que erros alimentares causavam na criança e, consequentemente, no futuro adulto. Isso me incomodava demais. E é por isso que eu quero contar para você como a minha relação com a nutrição e a gastronomia começou. Eu quero que você conheça quando ocorreu a minha virada de chave. A minha história de interesse pela culinária e em seguida pela alimentação saudável e como pediatra de reforçar o ensinamento dessa alimentação para as crianças que eu atendia dia a dia, com um conhecimento mais profundo sobre os vários aspectos da nutrição, teve um começo pitoresco. Até por volta dos meus 40 anos, eu não tinha interesse na culinária ou em cozinhar nada, exceto fazer um bom churrasco ou fritar um ovo. Então, nessa época, fui visitar um amigo perto de Salvador, na Bahia. E num desses dias, na casa desse amigo, ele me disse que receberia a visita de outro amigo que eu já conhecia e que também estava morando nessa terra linda. Estávamos sentados no jardim da casa quando este amigo chegou, e até hoje eu lembro da cena. Chegou com algo embrulhado no jornal, debaixo do braço, tranquilo, lembrando os parisienses carregando seu baguete embrulhado debaixo do braço. Daí fomos para a cozinha. Lá ele desembrulhou o pacote e havia nele um belo linguado fresco, já limpo. Em questão de poucos minutos, com uma praticidade incrível, o almoço estava pronto e estava delicioso. Nossas memórias são construídas pelos nossos sentidos da visão, do tato, do olfato, e até hoje eu lembro do cheiro daquele almoço entre amigos, feito com uma rapidez e facilidade que me impressionaram muito. O prato em questão era um linguado à bella meunière, que é feito com peixe frito na manteiga, depois reservado, e nesse molho da fritura é colocado alcaparras, cogumelos e um pouco de suco de limão. E é claro, pimenta, afinal estamos na Bahia. Esse peixe é regado com esse molho delicioso e acompanha arroz branco e batata sauté. Em questão de poucos minutos, o prato estava pronto e foi uma das melhores refeições que comi. E esse foi o ponto da virada. Me impressionou a rapidez e a praticidade do prato tão saboroso. A partir daí, meu interesse pela culinária só foi aumentando. Afinal, eu não estava contente. E é claro, esse interesse foi se estendendo para a minha prática no consultório, fazendo cursos de nutrição pediátrica, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E quanto mais eu me aprofundava no mundo da nutrição e quanto mais eu era testemunha das terríveis consequências dos erros alimentares na formação da criança e do futuro adulto, mais triste eu ficava. Por mais que me esforçasse, não me sentia feliz com minhas consultas. Sentia que sempre que eu podia falar e orientar mais, muito mais. Com os estudos, fui me aprofundando cada vez mais nesse fantástico mundo e com a prática no consultório do dia a dia, fui percebendo o quanto as famílias sabem muito pouco sobre nutrição e quanto se alimentam mal, passando para os filhos hábitos ruins que terão consequências para o resto da vida. Me recordo de um caso em que a criança tinha 2 anos de idade e na consulta de rotina, perguntando aos pais quais frutas a criança comia, a resposta foi: nenhuma, doutor. E quando perguntei por quê, a mãe me disse que
tanto ela quanto o pai não gostavam muito de frutas, portanto não compravam e não ofereciam ao filho. Vejam o absurdo da situação. Obviamente, sem comer frutas nos lanches, essa criança comia biscoitos, bolachas, iogurtes e pães. O peso estava acima do recomendado para a altura e os índices de colesterol e triglicerídeos já aumentados com 2 anos de idade. Isso já pode significar a formação de placas de gordura nas artérias, principalmente nas artérias que nutrem o coração. E ao longo dos anos, essa placa de gordura aumentando até ocluir uma artéria. Se não houver uma mudança nos hábitos alimentares da família toda, essa criança terá grande chance de ser obesa, hipertensa e ter problemas cardiovasculares como infartos e derrames. Sem uma orientação adequada, você começa a entupir os vasos sanguíneos do seu filho logo cedo. Imagina agora o seu filho com 2 anos de idade obeso, com 8 anos passando por problemas psicológicos como baixa estima e rejeição nos times esportivos, bullying na escola e com 30 anos de idade tendo infarto ou derrame. Lembro de outro caso em que a criança de 6 anos não comia verdura alguma, ou seja, folhas como alface, espinafre, almeirão, rúcula. Então mostrei a ela como preparar uma alface americana de uma forma que ficaria muito gostosa e fiz um desafio a ela para que ela mesma fizesse o prato com o auxílio da mãe, mas ela teria que literalmente pôr a mão na massa. A mamãe só orientaria e ela teria que colocar um avental de cozinheira, uma bandana na cabeça e incorporar uma chefe. E eu queria tudo filmado e que ela me mandasse depois, quer ela tenha gostado ou não. E alguns dias depois, ela me enviou um vídeo fazendo a preparação da salada e comendo gostosamente a alface. Prato aprovado. Quer saber o que foi mais gratificante? Dá uma olhada neste vídeo. O que você está fazendo, filha? Salada. Que salada? É. E aí? Aprovada? Você vai fazer sua saladinha todo dia agora? Então manda um beijo pro Dr. Vinícius. E o mais gratificante é quando os pais me comentam: doutor, com suas orientações, todos nós em casa mudamos nossos hábitos alimentares para uma comida mais saudável, pois sabemos da importância do nosso exemplo para nossos filhos. Com o passar dos anos, percebi que o tempo habitual de cerca de meia hora para uma consulta pediátrica não era suficiente para passar todas as informações, principalmente quando o assunto era introdução alimentar. Passei então a aumentar o tempo dessas consultas para 1 hora, mas mesmo assim, muitas vezes esse tempo era insuficiente para tirar todas as dúvidas. Esse é um aspecto em que o nosso sistema de saúde só tende a piorar, pois o médico, na imensa maioria das vezes, recebe um honorário baixo pelas consultas realizadas por planos de saúde. Isso faz com que ele tente atender mais pacientes em detrimento da qualidade. Tem médicos que fazem uma consulta de rotina em 15 minutos. Viramos reféns do sistema. Isso me incomodava demais. Foi quando outra chave virou. Que tal elaborar todo esse conhecimento de mais de 30 anos de prática no consultório, aliado a cursos de nutrição pediátrica e atualização constante, em aulas com explicação detalhada da importância dos alimentos, suas qualidades nutricionais, organização e métodos para facilitar a vida na cozinha, receitas saudáveis e tornar essa aventura tão importante, mas prática, com muita variedade de sabores e livre de confusão, sem modismos ou achismos ou crendices. Nesse caminho, a web surgiu como uma possibilidade de poder passar toda essa informação que não conseguiria em apenas 1 ou 2 consultas no consultório. E o meu método foi tomando forma, com muito empenho e amor, pois nunca foi tão clara a importância da alimentação saudável, livre de confusão,
na formação de um indivíduo saudável, minimizando o risco de doenças crônicas como obesidade e hipertensão, infartos e derrames e até depressão por baixa estima. A formação de bons hábitos alimentares é um assunto que as pessoas não percebem a importância. Acham que as coisas vão melhorar com o tempo, que aquela criança gordinha vai acabar emagrecendo, que aquele colesterol vai abaixar como mágica. Mas sinto lhe dizer, não vai. De fato, algumas crianças acabam emagrecendo na puberdade, mas várias outras não. E se tornarão adultos obesos ou com doenças crônicas. Cito novamente: baixa estima, rejeição social, bullying, problemas articulares e musculares, hérnias, refluxo, diabetes, hipertensão, infartos e derrames. E mesmo aquelas que emagreceram na puberdade têm grande chance de se tornarem novamente obesas. Novamente por causa dos maus hábitos alimentares adquiridos. Portanto, estar aqui hoje na internet foi uma maneira de ajudar as mamães e papais na introdução alimentar com conhecimento técnico e atualizado, mas compartilhado de forma fácil e prática e com enorme experiência de mais de 30 anos de pediatria. E agora que você conhece como surgiu o meu método, vamos começar o conteúdo de hoje. O Atlas Mundial da Obesidade 2023 estima que 1/3 das crianças brasileiras se tornem obesas até 2035. Não são gordinhas não, gente, são obesas. Imagino que mãe alguma quer esse destino para seu filho, pois sabemos das consequências que a obesidade traz, principalmente quando inicia precocemente. Baixa autoestima, bullying, problemas sociais, psicológicos, articulares, gástricos, infartos, derrames, diabetes e por aí vai. Todos esses problemas são causados por uma alimentação errada desde cedo. E a mãe de primeira viagem, de repente se vê frente a frente com a época da introdução alimentar. Seu bebê, que até então só mamava no peito, ou fórmula infantil, passa a ingerir outros alimentos. E aí vem um monte de palpites, influências culturais, achismos, crendices, pesquisas na net. A mamãe fica doidinha, ainda mais aquela mãe que trabalha e que precisa otimizar seu tempo para oferecer uma alimentação de qualidade. Mas uma alimentação que seja orientada e baseada em evidências científicas atualizadas. Mais que isso, que seja prática, para que não tome muito tempo da mamãe na cozinha. A mamãe precisa que as orientações sejam claras, livres de confusão, mas que ela saiba, acima de tudo, que estará oferecendo ao seu filho uma alimentação saudável, criando bons hábitos alimentares na fase tão importante de formação de paladar e preferências alimentares. Será que essa mamãe conseguirá preparar esse alimento adequadamente? Conseguirá conciliar seu tempo entre trabalho, família e agora a introdução alimentar? Será capaz de proporcionar a melhor experiência alimentar possível para seu filho? Falamos ao longo de alguns vídeos aqui no meu canal sobre a importância dos 1000 primeiros dias de vida do bebê, ou seja, desde a gestação até os 2 primeiros anos de vida. E como esses dias impactarão o crescimento e o desenvolvimento da criança e também ajudarão na prevenção das famosas doenças crônicas do adulto e do idoso. Essas doenças são as que mais tornam um adulto potencialmente produtivo num adulto doente, ocioso, vivendo à base de remédios, tornando sua qualidade de vida muito ruim. E pior, encurtando seu tempo de vida. Não tenham dúvidas, mamãe e papai. Crianças gordinhas ou obesas que se tornaram adultos com doenças crônicas como diabetes e obesidade, normalmente só tem 1 ou 2 culpados, o pai e a mãe. Sim, aquele adulto cheio de doenças oriundas da má alimentação é nossa responsabilidade. E aquela criança que se alimenta bem e se torna um adulto saudável é nosso mérito.
Aqueles 1000 primeiros dias de vida influenciarão na formação cerebral, na capacidade cognitiva, da linguagem, das capacidades socioemocionais da criança. E tudo isso terá repercussão no futuro adulto. Vejam o tamanho da responsabilidade que nós pais temos. Infelizmente, como afirmamos no início, existe a estimativa de que em 10 a 12 anos, 1/3 de nossas crianças se tornem obesas e nós, pais, somos os responsáveis. Certa vez atendi uma criança de 6 anos que estava pesando 42 quilos. Para você ter uma ideia, o peso médio para meninos nessa idade é de 22 quilos. O índice de massa corporal, o IMC, era acima de 30. Dava dó de ver a criança entrar no consultório, já com aquela papa no queixo, aquela barriga em avental, gordura nas mamas, lembrando até uma menina, as coxas roçando uma na outra para poder andar, os joelhos abertos. Filho de ambos pais obesos que já haviam feito cirurgia bariátrica, porém haviam engordado novamente e o pai adquirido diabetes. Repetiram todos os maus hábitos para o filho, tornando-o obeso com 6 anos de idade e, de certa forma, traçando um futuro sombrio para esta criança. Novamente percebemos a enorme importância da nossa responsabilidade. Mas acredite, com informações claras e atualizadas, é possível trilhar essa jornada por caminhos diferentes, com praticidade e livre de confusão. Se, desde cedo, investirmos em conhecimento para que possamos tomar decisões corretas, poderemos traçar boa parte do futuro de nossos filhos de maneira brilhante. Como vimos, alimentação saudável e, consequentemente, nutrientes saudáveis vão moldar o crescimento e o desenvolvimento da criança, suas habilidades cognitivas e sociais. Ao investirmos nisso, ao dedicarmos parte de nosso tempo nesse assunto tão fundamental, o que recebemos em troca? A formação de um ser humano mais saudável desde criança, mas também ao tornar-se adulto e depois idoso. Queremos que nossos filhos se transformem em adultos capazes, que tenham tido o máximo de opções que uma alimentação saudável e balanceada possa fornecer. Queremos que sejam produtivos, queremos que sejam bem resolvidos, que sejam velhinhos enxutos, que não desperdicem sua vida tomando remédios crônicos por doenças crônicas. Queremos que sejam ativos, façam viagens, curtam a vida e não que fiquem em casa deitados no sofá incapacitados. Queremos que transmitam para seus filhos a noção da boa alimentação para que eles também cresçam saudáveis e o ciclo de boa saúde se perpetue. É muito difícil conseguir isso? Não, é simples, é fácil, é rápido. Através do conhecimento adequado sobre os alimentos, sobre suas principais características, de práticas culinárias rápidas, de escolhas saudáveis de nutrientes, visando bom desempenho cerebral, de aprender a detectar problemas como alergias e intolerâncias alimentares e do uso racional da tecnologia, de aprender a respeitar o tempo do bebê, podemos rapidamente dominar esse fantástico mundo da introdução alimentar. Como alcançar esse conhecimento? Eu estou aqui para te dar a mão e te orientar, para te guiar com a experiência de mais de 30 anos de pediatria, de ter conhecido a realidade de cada família, a singularidade de cada mãe, os anseios, o medo de errar que cada mãe carrega consigo, a culpa por não poder fazer melhor. Estou aqui para te ajudar a superar as dificuldades. Estou aqui também como pai de 3 filhos, um casal de gêmeos, hoje com 18 anos, e uma menina de 5 anos, que vivenciou as dificuldades da introdução alimentar e que hoje colhe os frutos da alimentação saudável. Já senti o que vocês estão sentindo, o medo de errar, perder nutrientes, deixar a criança adoecer, passar fome, comprometer o futuro dela. Recebi um depoimento de uma mãe agradecendo por ter feito a introdução alimentar comigo, porque além de oferecerem uma alimentação saudável ao seu filho, eles próprios, os pais, mudaram seus hábitos alimentares e se tornaram mais saudáveis.
Outro depoimento foi de uma mãe de 2 filhos afirmando o quanto são saudáveis por se alimentarem bem. Mas existe estratégia para tudo. Existem métodos para conseguirmos atingir nossos objetivos com maior facilidade. Conhecimento é fundamental. Podemos chegar a Roma mais facilmente com guias experientes. Existem atalhos que podemos percorrer evitando o caminho mais longo. Existem caminhos seguros que podemos trilhar, evitando as pedras, os buracos e as armadilhas. Você pode pensar, mas será que eu consigo? Vou conseguir implementar uma rotina de introdução alimentar saudável, evitando que meu filho faça parte dos 35% de crianças obesas até 2035? Vou conseguir evitar ou prevenir as doenças crônicas que tanto incapacitam os adultos e os idosos? Ora, as coisas não caem do céu ou do Google, que apesar de ter muita informação boa, tem também, na maioria das vezes, informações de origem duvidosa e tendenciosa. Portanto, devemos agir e investir em conhecimento atualizado, respaldado por sociedades científicas conceituadas. Minha pós-graduação em nutrição pediátrica foi feita pela Boston University School of Medicine, uma das universidades mais conceituadas do mundo. E meu curso de aprimoramento em nutrição pediátrica foi pela Sociedade Brasileira de Pediatria, outra instituição altamente conceituada. E a experiência dos meus mais de 30 anos de pediatria, lidando com todo tipo de dúvida e insegurança materna, somada à experiência de paternidade de 3 filhos, me permite te guiar por essa jornada. Vamos juntos evitar o futuro sombrio para nossos filhos. Vamos juntos torná-los seres humanos aptos para a sociedade e saudáveis física e emocionalmente. Eu quero você, olhando alguns anos para trás, com orgulho de ter feito o melhor para o seu filho. Acredite, você consegue. A questão é a seguinte: não tem como explicar tudo o que eu desenvolvi em uma aula de apenas 50 minutos. E é por isso que eu quero apresentar uma solução para as mamães que estão comprometidas com a saúde do seu filho. Eu quero apresentar o meu método VGC, onde você vai realizar uma introdução alimentar prática, com muita variedade e livre de confusão, e cuidar da saúde do seu bebê. Eu quero que você saiba exatamente como ele funciona. O meu método é um treinamento online com aulas gravadas para você assistir quantas vezes quiser e quando puder. Eu vou liberar um módulo por semana para você estudar, aprender e aplicar na prática. E agora chegou a hora de apresentar para você como funciona cada módulo. No módulo 1, vamos iniciar a introdução alimentar. Conheça a idade correta para iniciar a introdução alimentar saudável, os principais alimentos que devem ser consumidos, as suas funções e os que devem ser evitados para prevenir doenças futuras. No módulo 2, vamos comprar os alimentos. Você não vai ficar perdida sem saber o que comprar no mercado. E vai descobrir quais cuidados deve tomar quando esses alimentos chegam em casa. Fazendo isso, você vai proteger a exposição das crianças a doenças externas causadas por alimentos contaminados. No módulo 3, vamos falar sobre a saúde. Um guia prático para você saber como reagir em cada momento de dificuldade relacionado à saúde do seu bebê. Exemplo, alergias, ressecamento, constipação. Descobrir tudo isso vai reduzir a sua ansiedade e o sofrimento do bebê e futuros traumas. No módulo 4, você vai aprender técnicas práticas. Você vai aprender com exemplos práticos como preparar, conservar e apresentar o prato do seu bebê. Tudo isso de um jeito fácil e rápido.
Você vai aprender técnicas de cozinhar, congelar, armazenar. Isso vai reduzir o seu tempo na cozinha e vai ter mais tempo para focar na sua vida. No módulo 5, você vai conhecer o calendário de desenvolvimento. Conheça exatamente a rotina alimentar do seu bebê até 2 anos de idade e descubra o que fazer quando ele parar ou rejeitar os alimentos. Este módulo vai trazer segurança para o bebê e tranquilidade para você. No módulo 6, como se relacionar com a família. O quanto o contato com terceiros pode ajudar e até mesmo atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Você vai descobrir como se relacionar com os pais, amigos, avós e na creche. Descubra como resolver esse problema sem privar o seu filho de construir boas lembranças afetivas. O método VGC é realmente um curso completo para te guiar em cada etapa dessa jornada de introdução alimentar do seu filho, com muita praticidade, variedade de sabores e livre de confusão. Aqui tem absolutamente tudo o que você precisa. E além de todas essas aulas, eu tenho alguns presentes especiais para quem entrar nessa turma. Presente número 1. Você vai descobrir quais alimentos introduzir após o primeiro ano do bebê. Nesta Masterclass, você vai descobrir exatamente quais são os alimentos que você pode introduzir para o seu bebê após 1 ano da introdução alimentar. Você vai querer saber quais alimentos o seu bebê pode consumir e neste bônus você vai descobrir todos os alimentos que o seu bebê pode consumir e que irão facilitar a sua rotina. Presente número 2. Eu vou dar 10 receitas para diversificar o prato do bebê e poupar o seu tempo. Esta combinação é exatamente tudo o que você precisa para garantir que o crescimento do seu filho de forma prática, saudável e livre de confusão, com um profissional que vive a pediatria há mais de 30 anos. Quanto custa a saúde do seu filho? Quanto custa ver ele se desenvolvendo de forma saudável? Qual é o preço de evitar inúmeras comorbidades no futuro dele? Pois é, chega até a ser difícil de responder, não é verdade? Nenhum valor se compara à felicidade que uma mamãe tem ao ver o seu filho crescendo e com bem-estar. E você terá o passo a passo necessário para tornar isso real a cada aula. Se você fosse pagar uma consulta para fazer todo este tipo de acompanhamento, você investiria muito mais do que R$ 4.500. Mas a boa notícia é a seguinte: não vou cobrar nem a metade disso. O valor do investimento seria de R$ 1.350. Mas decidi nesse primeiro ano do meu método fazer por R$ 697. E para as 10 primeiras mamães que comprarem o curso, eu vou dar 4 consultas online individuais com duração de até 30 minutos. E para as outras 20 primeiras, eu vou dar 4 consultas online em grupo com duração de até 30 minutos. Eu sei que esse valor é muito pouco perto do desenvolvimento que o seu filho terá. Mas, se por algum motivo você ainda estiver insegura sobre adquirir o método VGC, eu quero que você saiba como funciona a nossa garantia. Após a aprovação do pagamento, você terá até 30 dias corridos a partir da matrícula para experimentar e conhecer o meu método e, em caso de insatisfação, pedir a restituição integral dos valores pagos, bastando para tanto entrar no sistema, ir até suas compras e solicitar o reembolso. Não é necessário nenhuma justificativa. Você pode experimentar e não corre risco nenhum. Agora chegou a hora de você refletir. O que esse investimento vai significar para a vida do seu filho? Você tem 3 caminhos para seguir. Ignorar tudo o que eu falei hoje e pagar o preço no futuro.
pegar tudo que eu ensinei hoje e tentar fazer sozinha, sem o meu acompanhamento. Mas certamente você vai demorar e vai errar. E a pergunta que fica é a seguinte: o seu filho merece isto? E o terceiro caminho que considero a melhor opção é vir comigo. Eu vou te ajudar. Você vai contar com o meu apoio e o meu conhecimento com mais de 30 anos de prática de pediatria. Eu sei que você quer ver o bem-estar dele e sei que você irá se sentir orgulhosa de si mesma no futuro por ter feito a escolha certa. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. O link para você fazer a compra do método está fixado aqui na descrição desse vídeo. Vou colocar na bio do meu Instagram e o meu time vai enviar no seu e-mail de cadastro e no grupo do WhatsApp. Muito obrigado por hoje. Espero por você na área de alunos.